Oi, gente, eu sou a Thaís Vieira e hoje eu tô aqui depois de um tempinho para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho experimentado e sido ministrada, ensinada pelo Senhor na temporada e numa longa temporada desse ano. Eu iniciei uma jornada com Salmos, com a leitura de Salmos, esse livro poético tão especial, tão profundo, né, que nos ensina tanto. E eu queria compartilhar com vocês agora um pouquinho do que o Senhor falou comigo em Salmos 1. Eu trouxe aqui para vocês, eu estou usando o material da Thomas Nelson. Eu adquiri há pouco tempo, na verdade um box, eles têm vários kits, né, para Bible Journaling. E então, se você gosta de fazer desenhos, de ter esse momento devocional criativo com o Senhor, ele é incrível para isso. Eu não curto muito desenhar, mas eu sou muito visual, então eu gosto muito de marcar, gosto muito de escrever. E a primeira parte aqui já tá bem rabiscada, eu sou esse tipo de pessoa. Eu amo rabiscar tudo que eu leio, porque eu consigo memorizar mais fácil e consigo me lembrar depois com mais facilidade. E eu queria compartilhar com vocês. Tô aqui com a versão NVI, né? Que é a versão desse material. Eu não sei qual é a sua versão aí, mas eu vou ler com você, vou compartilhar com você esse salmo tão especial, tão pequenininho, mas tão profundo, né? Salmos 1, primeiro salmo aqui desse compilado de textos escritos por diversas pessoas em diversos momentos, expressando diversos sentimentos, retratam muito o que é a nossa vida, né? Enfim, eu vou ler, você acompanha aí e a gente vai conversando sobre ele, tá? Salmos 1 diz: Como é feliz. Em algumas versões está escrito como é abençoado, como é bem-aventurado. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores ou escarnecedores. Pelo contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E é como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E eu acho incrível porque tem algumas traduções, versões que diz que dá o seu fruto em sua estação. As suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Mas esse não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse é um salmo muito pequenininho, mas que eu acho que me traz tanta profundidade. E eu comecei a fazer os meus rabiscos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Comecei a fazer os meus rabiscos aqui nele a partir de uma única palavra. A palavra que eu tomei o ponto inicial para começar a refletir, meditar e a pensar, né, a compreender o que o Senhor queria falar comigo através desse salmo, foi a palavra feliz. Algumas versões trazem, né, o termo bem-aventurado ou abençoado, né? Algumas versões trazem esse termo abençoado, mas aqui na NVI traz a palavra feliz. E quem não quer ser feliz, né? Todo mundo busca ser feliz, todo mundo trabalha para talvez ter uma autonomia, todo mundo se relaciona com pessoas para buscar ali talvez uma felicidade amorosa, enfim. A gente, ao longo da nossa jornada de vida, a gente faz tantos esforços, tantos movimentos para no final buscar uma possível felicidade, né? Sermos felizes. E eu acho muito incrível pensar nesse termo feliz, né? Porque a nossa ideia de felicidade é muitas vezes distorcida, limitada. Porque a Bíblia, quando fala de felicidade, ela não fala de algo que você adquire, algo que você compre, algo que você conquiste, algo que você mereça, mas a Bíblia traz a questão da felicidade como algo que é derramado na nossa vida, presenteado para cada um de nós, através de um posicionamento em relação ao Senhor. A Bíblia fala da felicidade não como uma conquista, mas como um movimento interior, como um contentamento, uma contemplação, uma satisfação completa. E a gente sabe que tudo que é passageiro, uma hora vai acabar, não vai nunca ter o poder de nos trazer uma satisfação completa, né? Quando a Bíblia fala, né, como é feliz,
esse homem, essa mulher, essa pessoa, a Bíblia está se referindo como é completo, como é plenamente satisfeito. E aí, nessa primeira parte, o que me chama a atenção é que essa palavra feliz, ela vem acompanhada de algumas ações, como, por exemplo, que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E como eu sou uma pessoa muito visual, vou mostrar para vocês aqui de novo, eu gosto sempre de marcar, de destacar aqui com marca-texto, algumas ações. Isso me ensina muito. Então, vamos voltar. Como é feliz aquele que não segue, aquele que não imita e aquele que não se assenta. Aqui nós temos movimentos, nós temos ações que o Senhor descreve que um homem que é plenamente feliz, ele possui, ele tem, ele carrega. Ou seja, como é feliz aquele que se posiciona, aquele que recebe o Senhor, aquele que compreende os princípios do Senhor, os mandamentos do Senhor, mas não apenas conhece a Deus, mas aquele que se posiciona à altura daquilo que o Senhor chamou para viver. E é isso que, na verdade, nos leva a essa plena satisfação. E falando de pessoas cristãs, é tão fácil um cristão depositar a sua felicidade, a sua plena felicidade em coisas que são boas, em coisas que são lícitas, em projetos de Deus, por exemplo, né? Tem pessoas que estabelecem aí como meta para a vida, como o ápice da sua felicidade uma família. Outra já o ministério, né? Ser usado por Deus, abençoar vidas, participar daquilo que Deus está fazendo, né? Nesse tempo, na terra. Só que quando nós tomamos a decisão de nos posicionar diante do Senhor, e como diz aqui, não seguir o conselho daqueles que não buscam, que não servem ao Senhor, não imitar a conduta, não seguir a cultura daqueles que são pecadores, né? Que vivem no pecado, nem se assentar, e aqui esse se assentar está muito relacionado a compartilhar, compactuar com aquilo que os zombadores, eles praticam. Quando nós temos um posicionamento de obedecer, seguir os princípios do Senhor com uma finalidade, de fazer o coração de Deus feliz, aí nós encontraremos a verdadeira felicidade. E esse posicionamento não está relacionado a buscar merecimento ou a buscar resultados para que sejamos recompensados. A gente entende que o Senhor é bom, é galardoador daqueles que o buscam, mas quando o nosso coração não está na recompensa, mas está em se posicionar à altura do Senhor, à altura daquilo que Ele nos ordena com a finalidade de agradar o coração dEle, de fazer o coração do Senhor feliz, aí nós encontramos o real caminho para experimentarmos e sermos pessoas completamente felizes. E olha que legal, diz aqui embaixo, essa pessoa plenamente feliz, bem-aventurada, é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Essa pessoa é uma pessoa que frutifica. E aqui diz assim, as suas folhas não murcham, né? Aquele que é plenamente feliz no Senhor é aquele que se posiciona e como resultado essa pessoa permanece. Independente da estação que ela viva, das situações difíceis que ela possa enfrentar, ela não murcha. Uma folha, quando murcha, significa que ela está perdendo a vida. Mas bem-aventurado ou feliz é o homem que se posiciona diante de Deus. Isso traz como recompensa, né? Uma vida que é plantada à beira das águas. É uma vida realmente firmada perto do Senhor. Intimidade com Ele, sendo o tempo inteiro renovado por essa água viva que é o próprio Deus. Isso faz com que as nossas folhas não venham a murchar, não venham perder a vida, mesmo em tempos de sequidão. E tudo que Ele faz prospera. Então eu coloquei aqui, né? Como é feliz, como é bem-aventurado, abençoado, aquele que se posiciona diante de Deus, à altura daquilo que o Senhor nos chamou para viver com um único propósito, de fazer o coração do Senhor feliz. Essa é a receita para a verdadeira felicidade. Quando nós desejamos, com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso posicionamento, agradar o coração do Senhor e fazer o Senhor feliz com a nossa vida, aí nós encontramos o caminho para sermos realmente felizes. Isso não tem nada a ver com
relacionamento, se você tem dinheiro ou não no bolso, se você tem prestígio, fama, nada disso importa. O que importa é o coração do Senhor ser satisfeito com a nossa vida. E isso nos faz frutificar, isso nos faz ser abençoados, isso nos faz permanecer. E para terminar aqui no verso 6, vai dizer: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E esse aprovar aqui, ele pode ser substituído no original por dois verbos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, ou seja, o Senhor cuida do caminho dos justos e o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, a bem-aventurança, a real felicidade não está em fontes temporárias que a gente possa buscar, um sucesso profissional, um relacionamento, um casamento, uma profissão, uma carreira, ou até coisas lícitas, como um ministério, por exemplo. A real felicidade está quando o nosso coração deseja tanto fazer o coração do Senhor feliz, que Ele nos retribui fazendo o nosso coração feliz também. Foi isso que eu aprendi nesse primeiro salmo. Quem sabe aí surgem um bate-papo, aí, uma conversa com os outros. E é isso. Muito bom esse material, recomendo para vocês. Estou amando ler, rabiscar. E que nós possamos sempre estar pertinho da palavra de Deus, porque ela é nosso alimento, nosso renovo, nosso remédio, nossa alegria, nossa verdadeira felicidade. Um beijo, até mais!